A crise europeia e americana, ela se abateu sobre os bancos, que concederam muito créditos de forma indiscriminada e até mesmo irresponsável. Essa crise que ela chegou nas instituições financeiras, ela não afetou o Brasil porque no governo anterior foi feito um trabalho, inclusive muito questionado pelo PT, do Proer, ou seja, fortaleceu a instituição bancária e também criou o compulsório para que o governo pudesse ter um termômetro da saúde dos bancos. Essa crise no Brasil ela não foi afetada. Isso não se deve um pouco a essa política que vocês condenaram tanto, Fernando Henrique? De maneira nenhuma. Pelo contrário, o Brasil não é a primeira vez que o Brasil enfrenta crise econômica mundial, não. E quando ele enfrentou crise econômica mundial no governo anterior, no governo Fernando Henrique, o Brasil quebrou, porque o governo do Fernando Henrique, PSDB, enfrentou a crise de maneira equivocada. Ele enfrentou a crise fazendo o quê? Fazendo recessão. Aí travou a economia porque achou que para enfrentar a crise tinha que segurar a economia. E aí deu o que deu. O câmbio foi lá para as alturas, o juro subiu no final do governo Fernando Henrique chegou a 45%. Então, por quê? Por causa da maneira equivocada que enfrentaram a crise. O Lula, o governo do PT, que tantos tinham receio sobre como é que seria o seu procedimento, fez o enfrentamento correto. E por causa disso, a expectativa Lula e PT fez com que o risco Brasil aumentasse, porque ninguém sabia o que Lula pensava de economia. E a hora que chegou ao governo foi capaz de enfrentar num modelo totalmente diferente. Se nós tivéssemos seguido a orientação dos governos do PSDB, do governo do Fernando Henrique, o Brasil tinha entrado do mesmo jeito que os outros países entraram na crise mundial. Mas nós tivemos uma posição diferenciada daquilo que eles fizeram no final de 2001, que levou o Brasil à bancarrota. Mas mantiveram a mesma política econômica. De maneira nenhuma, é outra política. É isso que eu estou dizendo para você. Se fosse a mesma política, nós tínhamos feito recessão agora. Nós tínhamos travado a economia, tínhamos feito economia. O governo do presidente Lula fez exatamente o contrário, o inverso. Veio a crise, fez investimento, abriu o cofre, diminuiu o imposto, a incidência nos produtos de maior necessidade para gerar emprego e gerar renda. Exatamente o inverso do que o PSDB fez. Mas naquele processo, é claro que eu não quero absolutamente defender o governo do PSDB, mas eu tenho que ser aqui o advogado do diabo. Isso. Mas a vacina contra a economia brasileira não pode se dizer, não tem como dizer que ela é fruto de uma política equivocada e depois veio essa blindagem e o Proer. Maneiras de enfrentar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: maneiras de enfrentar situações difíceis. Não é a primeira vez que o Brasil enfrentou uma crise. E das outras vezes que o Brasil enfrentou a crise, o Brasil passou para o cenário internacional como um país problema. Nós éramos um problema e saímos da crise arrebentado e o governo tinha justificativa. Não é culpa nossa, foi a crise mundial. Agora, dessa crise, que foi muito maior do que as crises anteriores, o Brasil saiu fortalecido. Por quê? Porque soube enfrentar a crise e de maneira totalmente diferenciada, com outra política econômica, com outra mentalidade, com outra maneira. Ao invés de recessão, investimento. Ao invés de travar a economia, avançar a economia. Ao invés de aumentar os juros, como foi feito no governo Fernando Henrique quando veio a crise mundial, aumentou-se os juros para conter os gastos do país, o que nós fizemos? Baixou-se o juro, diminuiu os impostos, investiu na geração de emprego e renda. Por isso que o Brasil saiu vitorioso da crise. Eu entrevistei na semana passada um professor de economia e com um doutorado em economia. Eu pedi para que ele me retratasse o cenário brasileiro. Ele disse o seguinte: leva-se algum tempo para construir uma estabilidade econômica e algum tempo também para se perder essa estabilidade. E, na opinião desse economista, o governo Lula ele tem contribuído para a perda dessa estabilidade que, num momento muito curto, até mesmo a própria Dilma Rousseff, se for eleita, vai pagar o preço. Como você disse, você teve o cuidado de dizer, no seu papel aqui, dizer, na opinião desse economista. Claro, você teve o cuidado de dizer, lógico. Até porque essa opinião não é a opinião predominante no mercado internacional, no mercado econômico, na discussão nas universidades. Hoje, a opinião, tanto na visão acadêmica, como na visão de mercado, como na visão política internacional, é que o Brasil está no caminho certo, o Brasil é uma referência de sucesso e é um exemplo internacional. Isso é apresentado nos seminários, nas conferências, por todo mundo. É lamentável que ainda nós tenhamos pessoas que pensem dessa maneira. É claro, é a disputa democrática, é legítimo que alguém defenda isso, mas não é isso
que é a visão predominante na área da economia. E o que nós podemos projetar para um cenário futuro de uma possível eleição de Dilma Rousseff, do PT se articulando de todas as formas, unindo-se, conseguindo pela primeira vez na história um consenso e uma união do PMDB? Esse governo futuro, se caso Dilma Rousseff for eleita, o PT já loteou esse governo? Inclusive, uma pesquisa e até uma matéria divulgada pela Datafolha, o PMDB já apresentou ali os ministérios, os cargos, ou seja, tudo que ele já quer. Esse pacto pela governabilidade, ele não vai muito de encontro ao discurso do PT enquanto era oposição? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós estamos construindo um projeto para o país. E é evidente que nós tivemos avanços importantes nesses 8 anos, nós temos toda a tranquilidade para poder comparar os 8 anos do governo do presidente Lula com os 8 anos que o Fernando Henrique ficou no governo. Fazemos essa comparação em qualquer setor, com a maior tranquilidade, na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. Só vemos a infraestrutura no estado de Goiás. Só quem não quiser ver como que eram as rodovias na época do Fernando Henrique, como são as rodovias hoje, nas rodovias federais em Goiás. A questão do trabalho das ferrovias para poder gerar emprego e renda. Então, nós podemos comparar. Agora, qual que é o desafio? Nós sabemos, eu poderia dizer para você aqui que o Brasil está mil maravilha, mas não está. Eu sei que não está. O Brasil não está mil maravilha, o Brasil não está 100%, o nosso governo não fez tudo que precisava, até porque não dá para fazer em 8 anos aquilo que é demanda de 500 anos. Mas só tem agora, por que o Brasil reconhece o trabalho do governo federal? O Brasil, porque não é só o PT que reconhece, não é só o PMDB que reconhece. O Brasil nunca foi tão respeitado no cenário internacional como é respeitado hoje no governo do presidente Lula. Nós nunca tivemos um governo federal com tanta popularidade, tanta aprovação como o governo do presidente Lula. Mais de 80% da população aprova. Aprovação pessoal do Lula. Não, e 70% do governo. 80% do Lula, 70% do governo. Nunca houve um governo assim, nunca houve um presidente assim. Então, não é por acaso, isso não acontece por acaso, isso não é ilusão de ótica. É porque alguma coisa de importante aconteceu nesses 8 anos. Agora, temos muita coisa para fazer. O governo da Dilma, nós queremos que haja essa continuidade do governo do presidente Lula com a Dilma, por quê? Para dar continuidade a esse projeto, para que não haja uma quebra disso e haja um retorno ao processo antigo. Então, nós queremos ter continuidade, temos consciência que temos muitos desafios pela frente. E esses desafios exigem, sim, alianças importantes. Alianças estruturantes, alianças de governabilidade e responsabilidade política de quem governa, independente de partido político, independente de estar de um lado ou outro. É como o presidente Lula, por exemplo, tem tratado os estados. O governador Alcides Rodrigues, ele não foi eleitor do Lula, ele trabalhou contra o Lula, fez campanha para o Alckmin. Mas depois ele se aliou. Se aliou porque o presidente Lula estendeu a mão, se dispôs a ajudar, contribuiu com o Estado. Ou Marconi Perillo virou as costas? Não, isso aí isso é uma discussão dos dois. Né? Mas, do ponto de vista do governo federal, um governo republicano. Um governo que faz e que acena para poder trabalhar em conjunto, seja com quem for. Então, isso que é importante para o Brasil. Então, eu vejo com muita animação, com muita boa expectativa, o próximo período para o nosso país. Nós podemos ter a continuidade de um governo que é exitoso, um governo de sucesso, um governo vitorioso, que não é um governo que fez tudo que precisa. Não, mas foi um governo vitorioso, exitoso. Não é por acaso que o Brasil está respeitado no cenário internacional e não é por acaso que o governo e o presidente Lula é aprovado do jeito que é dentro do país.